Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bênção nós estarmos nessa noite mais uma vez comemorando, Comemorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comemorando a nossa salvação, aleluia. Que foi, como foi representada nesta noite, que foi obtida através desse sacrifício terrível que Ele realizou na cruz do Calvário por nossas vidas, para a nossa salvação. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu gostaria nessa noite de falar sobre a Páscoa. Na realidade, nós não estamos na Páscoa ainda. O mundo cristão, ou seja, principalmente a Igreja Católica, comemora hoje como Domingo de Palmas, Seria mais ou menos isso, Que na verdade fala sobre a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Na verdade, quando o povo cortaram palmas para que ele caminhasse, para que ele, aquele donkey, aquele jumentinho, fosse caminhando, enquanto o povo aplaudia, Então nem sempre, irmãos, Vox Populi é Vox Dei. Ou seja, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Porque esse mesmo povo que estava aplaudindo ele, algumas horas depois ia estar gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então nós não temos muitas vezes, achar, como o Pelé uma vez disse, que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Porque o povo que aplaudia Jesus, lá na frente estava gritando para que o crucificasse. Vamos ler a palavra do Senhor. O motivo da Páscoa está no Antigo Testamento. Na realidade é um audiovisual. A Páscoa é um audiovisual, é uma representação simbólica que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o sacrifício perfeito que um dia ocorreria. Ou seja, o Antigo Testamento é uma revelação progressiva, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando falou que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Há uma revelação progressiva até que venha o Senhor Jesus Cristo, e que passa por esse audiovisual tão forte que foi o sangue do Cordeiro. O sangue lá sendo colocado nos umbrais das portas da casa dos hebreus no Egito. Então vamos nos colocar de pé nesse momento e abrir a palavra do Senhor no capítulo 12 de Êxodo. Diz assim, versículo 21: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga das portas e ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aí depois no versículo 26, quando vossos filhos vos perguntarem, com o passar do século, eles perguntariam: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E no Novo Testamento, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós queremos agradecer pela leitura da Tua Palavra. Ela é suficiente, Senhor, para converter os nossos corações. Ela é suficiente, Senhor, para nos fazer nascer novamente em Ti. Ela é suficiente para restaurar nossa vida espiritual. Ela é suficiente para curar a nossa alma da chaga mortal do pecado, Senhor. Por isso nós agradecemos nessa noite, desde já em nome de Jesus. Amém.
pode tomar seus assentos e diga para quem está do seu lado, assim, vamos, né, pegou esse jargãozinho, né, de um pregador falar, mas diga essa verdade, é uma verdade, viu? Diga e coloque com seriedade, vamos aplicar, irmão. Pelo menos nessa semana não vamos fazer como o mundo faz. Diga para o seu vizinho e diz assim, vamos substituir o coelho pelo cordeiro. Nós temos, irmão, que enfatizar, nós temos que resgatar o cordeiro na Páscoa e não o coelho. O coelho não tem nada a ver, bunny não tem nada a ver com lamb. Conejo não tem nada a ver com cordeiro. O coelho e os ovos da Páscoa é uma invenção pagã que para substituir foi uma tentativa de Satanás de tirar o Filho de Deus. No Natal eles substituíram por Papai Noel. Na Páscoa substituíram por um coelho e por ovos de Páscoa, ovo por chocolate. Nós temos, irmãos, há muitos cristãos hoje. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando de uma maneira séria. Nós achamos funny, nós achamos graça muitas vezes nisso, mas, irmãos, os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos hoje, não sabem o que significa mais a Páscoa. Não sabem que, inclusive, que a Santa Ceia era uma continuação, como se fosse uma continuação. Quando terminou a última Páscoa, começou a Ceia do Senhor. Nossos filhos hoje, filhos de muitos crentes, pais não se dedicam a explicar que coelho não tem nada a ver com cordeiro, que coelho não tem nada a ver com Páscoa, que coelho não tem nada a ver com vida espiritual. É algo que foi criado para honrar deuses estranhos durante a história da igreja, durante o passar dos séculos, e que foram adotados pela cristandade desviada, nominal, sem Deus. Foi adotado isso aí e entrou na casa dos cristãos como tradição. Então o ideal seria que na casa do crente que tem compromisso com Deus, pelo menos durante esse período, não tivesse nada que significasse com coelho, com ovos de Páscoa, né, nesse período, para não associar com um fato espiritual verdadeiro, que foi a Páscoa, que tem um significado poderoso nas nossas vidas, que fala sobre o sangue do cordeiro que foi derramado lá no Egito, daquele cordeiro, e foi colocado sangue nas vergas das portas, nas ombreiras das portas. E quando o anjo da morte passou sobre a terra do Egito, os egípcios, na terra do Egito, os judeus entenderam que era libertação. A palavra Páscoa, portanto, irmãos, a palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica chamada Pessah, que significa passar por cima. Páscoa é libertação. O anjo da morte passou por cima onde havia sangue na ombreira, onde havia a marca vermelha do sangue. O anjo da morte olhou e passava por cima. Pessah. Isso é o que os judeus iam passar para os seus filhos, geração após geração. E naquela noite, foi a noite da libertação, a 10ª e última praga sobre o Egito. E o povo de Israel saiu liberto da terra do Egito. Assim, irmãos, quando o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, o nosso Salvador, que aqui João Batista identificou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Quando os judeus ouviram a palavra Cordeiro, eles não ouviram coelho, eles ouviram cordeiro. Quando ouviram a palavra cordeiro, eles imediatamente já pensaram, é esse que vai morrer. Porque a palavra cordeiro estava associada com morte. A palavra cordeiro era um vídeo, um áudio visual no coração dos judeus desde criança. Quando falava em cordeiro já significava morte, sacrifício expiatório. Alguém ia morrer pelo pecado de outro, um animal morreria. E quando João Batista aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, os judeus já entenderam imediatamente, esse é o Messias, ele vai morrer, ele veio para morrer no nosso lugar, o Cordeiro perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra, irmãos, Páscoa, designada para
para esta festa, esse nome para essa festa dos judeus, vem desse verbo passar por cima. Nada tem a nossa com a palavra em inglês, a palavra Easter não tem nada a ver com isso. A palavra, na verdade, a palavra Easter veio da palavra dos celtas, que fala sobre, que não quer dizer nada com cordeiro, que não tem nada a ver com a nossa expressão que vem do latim, ou do grego ou do hebraico. Já a palavra em inglês já veio das festas pagãs realizadas na Irlanda pelos celtas, para comemorar com coelho e depois com ovos, comemorar longevidade, fertilidade, que da onde é a origem da palavra Easter em inglês. Então, irmãos, naquela noite do mês de Nisan, ou seja, o mês de Abib em hebraico, eram mortos cordeiros pascais, eram assados e comidos com pães asmos e ervas amargas. Era uma observância em família. No caso de famílias pequenas, os vizinhos podiam se reunir e participar juntos da festa. E mais orientações e condições foram acrescentadas com o passar do tempo. Hoje na nossa igreja ali na North Florida, ali na Gateway, está sendo realizada agora à noite uma representação do Cedar, né? Que é a Páscoa hebraica, com seus significados. Não sei se algum irmão aqui já participou. Esse simbolismo aqui é feito até os dias de hoje pelos judeus, até os dias, e tem um significado importantíssimo em cada elemento, o símbolo do Messias, em cada um daqueles elementos ali. Tão claro que os judeus cegos pela ignorância espiritual, não puderam ver que aquilo ali era a maior representação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa foi estabelecida a fim de instruir as gerações futuras. 4 sucessivas taças de vinho misturado com água era usada. Lá no Salmo 103, versículo dos 103 a 18, eram entoados em lugares apropriados. Frutas eram misturadas com vinagre na consistência de massa de pedreiro. Era servida para relembrar a massa que os israelitas tinham usado nas edificações quando estavam escravizados na terra do Egito. Então, irmãos, nós vemos aí esses elementos históricos relacionados com a Páscoa, relacionado com o Pessach, ou seja, a lembrança que tinha que ser passado por gerações acerca da morte do Cordeiro e o porquê da existência do povo de Israel, da libertação do povo de Israel, do povo escolhido por Deus. Assim, nesta noite, ao lembrarmos, ao fazermos o memorial da Santa Ceia do Senhor, nós estamos também, geração após geração, passando, ou seja, a igreja do Senhor, não estamos realizando, não é através da hóstia, não é que não representa, que diz que ali nós estamos realmente comendo, ou seja, tomando sangue, comendo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Não, nós aqui temos apenas uma representação da morte, do sacrifício, da paixão, da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque na Santa Ceia nós dizemos até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha, nós devemos comemorar. Quando nós tomamos o pão, tomamos o cálice, fazer isso em memória de mim, até que eu venha, disse o Senhor determinou. Até que Ele venha, então nós temos que cumprir essa determinação. Então foi encerrado a Páscoa. A igreja não comemora a Páscoa. Os judeus estão comemorando até hoje porque eles não viram, eles estavam ignorantes na cegueira espiritual e não contemplaram a vinda do Messias. Estavam cegos. Mas na última Páscoa que o Senhor Jesus Cristo participou, Ele estabeleceu um novo pacto no sangue do Cordeiro, o pacto do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós vamos lembrar até que Ele venha, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos relembrar nesse memorial que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, Holy Communion, como dizem muito, a Santa Ceia do Senhor vai ser sempre esta lembrança. Não tem nada a ver com, não temos nada a ver com a comemoração que o mundo faz.
com a Páscoa do mundo. Também não temos nada a ver com a comemoração que é realizada na Igreja Católica. Também não temos nada a ver com aquilo. Porque aqui é apenas uma representação, um simbolismo. O Cordeiro Pascal, portanto, é um exemplo, é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Não é mais aquela massa de que os judeus identificavam, ou seja, na Páscoa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aleluia. Não trata-se mais daquela massa, na verdade, que com fermento. O fermento fala do pecado. Mas porque o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ele foi imolado para trazer perdão para os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Os requisitos, irmãos, no Antigo Testamento do Cordeiro Pascal nos fazem ver como o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso querido Deus, já estava preparando na memória das gerações a necessidade de um verdadeiro Cordeiro que traria a libertação do povo da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Todos esses elementos, irmãos, foram para trazer a memória, para revelar ao povo a necessidade de um Salvador. Por que Cristo não apareceu? Por que imediatamente quando aconteceu o pecado, quando Adão pecaram, por que imediatamente Jesus não veio naquele momento para trazer a redenção? Por que levou tanto tempo? Gerações se passaram até que Cristo viera. Por que Jesus não veio, talvez na época do dilúvio? Não se revelou na época do dilúvio. Por que Jesus não se revelou na época do Êxodo? Jesus veio no tempo certo, diz a palavra de Deus em Gálatas 4:4, no tempo, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo pré-determinado, no tempo certo, Jesus apareceu, Deus enviou o seu Filho. Então, irmãos, não foi no início, porque o povo não estaria preparado para entender aquilo que tinha acontecido. O povo não estava preparado para receber o Messias ainda. O pecado ainda precisava ser revelado. A natureza do pecado precisava ser revelada para o povo, para a humanidade. Eles precisavam saber o porquê de um Salvador. Então foi por isso que levou os milênios. Teve que acontecer o dilúvio, teve que acontecer a chamada do povo de Israel, teve que acontecer a entrega dos 10 mandamentos, teve que acontecer a lei, para que revelasse o pecado do homem, para que o homem pudesse, como espelho, olhar naquele espelho e ver o seu estado e sentir que ele precisava de ser purificado, que ele precisava ser limpo. Era isso o poder da lei, era isso o Cordeiro Pascal. Apontava para com sangue, que só através do derramamento de sangue poderia haver perdão de pecados, como ficou determinado, só através do sangue, e o sangue é o ser perfeito. Então, irmão, nós vemos aqui as similaridades que nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, entre o Cordeiro do Antigo Testamento e Cristo, o Cordeiro Pascal. Nós vemos que tinha que ser macho de 1 ano. Nós vemos que tinha que ser um homem. Não poderia ter defeito, tinha que ser sem pecado. Tinha que ser tirado do rebanho. Tinha que ser escolhido, previamente escolhido. Tinha que ser separado 4 dias para ser morto. Jesus ficou 4 dias em Jerusalém antes de ser morto. Tinha que ser morto pelo povo. Foi morto também à tarde, como diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 12, versículo 6, confirmando com Marcos no capítulo 15, versículo 34, e Lucas 22 e 20. Tinha também que o seu sangue tinha que ser derramado e aspergido nas vergas das portas. O sangue de Jesus foi aspergido aqui no madeiro do Calvário. Nenhum osso poderia ser quebrado do animal. Também de Cristo Jesus nenhum osso foi quebrado, para que se cumprisse a palavra de Deus como Cordeiro perfeito que ele foi para aquele sacrifício. Comido com ervas amargas, fala do sofrimento, fala do que o Senhor Jesus Cristo passou, daquele sofrimento ali no Getsemane. Então, irmãos,
nós vemos aqui toda a Escritura Sagrada aponta aquele exemplo do Cordeiro Pascal, com Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, aleluia, como tinha sido morto, e tinha 7 chifres, como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Aqui está falando do 7, falando do número da perfeição, está falando do Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou para nos salvar. Então, irmãos, o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que é representado, ele sim é o perfeito símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua morte. Ele era um áudio, vamos dizer, um audiovisual, um visual para que os judeus, quando ele aparecesse, quando eu visse, o povo visse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imediatamente o povo pudesse associar com o Cordeiro Pascal lá de Êxodo, que passou sobre o Egito, onde nas casas dos israelitas não houve morte. Por quê? Porque o anjo viu a marca do sangue do Cordeiro Pascal. Quando ele aparece milênios depois, Jesus Cristo aparece e vem ao mundo. E João Batista identifica o Cordeiro de Deus imediatamente. O povo que estava ali ao redor daquele lugar teria que identificar aquele como o Cordeiro perfeito de Deus, que de uma vez por todas tiraria, não encobriria, mas tiraria o pecado da humanidade, o pecado do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a ação daquele cordeiro que era tirado lá da fazenda a fazenda do israelita, a ação da morte daquele cordeiro, daquele sangue, era temporário, era apenas temporário. Duraria somente o tempo da celebração. No próximo ano eles teriam que fazer, no dia da expiação, novamente imolar milhares de cordeiros por famílias, que era imolado, derramado naquele altar. Aquele sangue era aspergido ali no propiciatório, e o sacerdote ali tinha que fazer a libação em frente daqueles 2 querubins e ser aceito por Deus, e aquela família perdoada. Milhares eram mortos, porque era temporário. Ia passar o efeito, era apenas para cobrir, para aquele momento, dos olhos da justiça de Deus, o pecado daquela família, o pecado daquele homem. Mas o João Batista, quando Jesus aparece, ele aponta o Cordeiro de Deus, que não encobre, mas tira o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que estava ali para receber, para ir ao batismo, era o Cordeiro não mais temporário, mas era o Cordeiro definitivo. Era o Cordeiro que profetizou em Isaías capítulo 53, que os judeus, os líderes judaicos daquela época, estavam cegos para não interpretarem o capítulo 53 de Isaías como Cordeiro que vai ao matadouro mudo, que não esboça nenhuma violência, que vai inocentemente ser morto por todo o povo. Cordeiro de Deus que não encobre, mas tira o pecado do mundo. O Cordeiro do Antigo Testamento, aquele animalzinho que era um sacrificado, apenas encobria temporariamente. Mas o Cordeiro de Deus, que João Batista apontou, esse que está presente conosco nesta noite aqui, ele tira o pecado do mundo. Quando ele entra na vida do pecador, ele tira o pecado. A palavra de Deus, dos seus pecados eu não me lembro mais, porque ele apaga, ele tira. O Senhor passa o apagador na vida daquela pessoa, ele fica completamente livre, ele fica completamente purificado, porque o Senhor nunca vai julgar na sua face o pecado que ele perdoou. Nós, como humanos, nós muitas vezes nos lembramos do pecado, da falha dos nossos amigos, de quem nos ofende. Na verdade, passa o tempo, passa os anos, e a gente repete muitas vezes aquela falta, joga no rosto, na face da pessoa que erra.
Nós jogamos, mas o nosso Senhor nunca. A pecado perdoado, Ele passa um apagador e não se lembra mais. Na sua soberania Ele já decretou: não vou me lembrar mais. O meu sangue foi poderoso para tirar completamente este pecado. Eu o perdoei e está perdoado, aleluia. Porque este Cordeiro tira o pecado do mundo, aleluia. Não encobre mais, não fica ali aquele acúmulo de pecado. Não precisa ir para purgatório quando morrer. Essa doutrina satânica de purgatório não existe. Não precisa ficar purificando de pecado nenhum, não. Porque já foi tirado o pecado, já foi lavado e purificado no sangue de Jesus. Louvado seja esse é o sangue do Cordeiro de Deus, do Cordeiro definitivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, vamos enfatizar na nossa casa o verdadeiro Cordeiro de Deus. Não vamos enfatizar um coelho que não tem nada a ver com Páscoa. Vamos enfatizar o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Irmãos, Satanás está procurando tirar da igreja o foco de Cristo Jesus. Tira no Natal, coloca o foco em materialismo, em compra de presentes e no Papai Noel. Na chega da Páscoa, o foco é no coelho, em chocolate, e esquece do Cordeiro de Deus. Chega no Thanksgiving, é só o peru, e se esquece de agradecer a Deus. Quando os Pilgrims vieram para este país, vieram para Plymouth, em Massachusetts. Quando os Pilgrims chegaram naquela região, não tinham o que comer. Não tinha nada para comer. As primeiras gerações de Pilgrims que chegaram ali naquela região, a maioria quase morreu de enfermidades e de um inverno terrível, eu quase não estava acostumado. A maior parte morreu, não tinha, acabou os víveres, acabou o mantimento. Não sabia o que comer. Os índios ensinaram eles a comer e a procurar e a como assar, como pegar os perus. Aquele povo se reuniu e agradeceu a Deus pela provisão. Foi criado como Thanksgiving, foi criado como ações de graça. Thanksgiving é a ação de graça. Dar graças a Deus, agradecer a Deus. Pelo menos um dia do ano nós trabalhamos tanto. Vamos agradecer a Deus porque o Senhor nos tem dado. Vamos agradecer a Deus pela provisão. Vamos agradecer pelas bênçãos que o Senhor deu, pelos nossos celeiros cheios. Vamos agradecer pelos nossa fazenda cheia. Vamos agradecer pelo bom trabalho que o Senhor nos dá. Vamos agradecer pelo bom Deus que tem sido para nós. Esse foi o motivo. Mas foram passando os anos, eles não querem nem celebrar que foi ações de graça. Se tornou uma festa secular de compra, disso, daquilo, de apenas celebração com a família, apenas para matar um peru e para celebrar uma amizade em família. Ninguém se lembra mais de Deus. Satanás tenta tirar o foco da nossa mente de Cristo, tirar do Senhor, tirar de Deus, tirar-nos do caminho do Senhor. Nós estamos caminhando na direção. Cada dia Satanás coloca alguma coisa na frente para desviar a nossa atenção, para distrair. Distrações espirituais que o mundo oferece, que Satanás oferece, estão por aí. Distração no Natal com o Papai Noel, distração na Páscoa com o bunny, com o coneiro, com o coelho. Quando a ênfase é o Cordeiro de Deus. Páscoa é um termo espiritual. Páscoa é um termo bíblico. Não tem nada a ver com o mundo. É um termo espiritual de salvação, de libertação. Na Páscoa houve derramamento de sangue. Na Páscoa o povo de Israel saiu para o Egito. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro de Deus. E Ele instituiu a Santa Ceia para nós lembrarmos da sua morte na cruz do Calvário, seu sacrifício perfeito como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esqueçamos, irmãos. Vamos ensinar nossas famílias, nossas gerações, nossos filhos, irmãos, acerca dessas coisas que são importantes. Páscoa, o que era Páscoa? O que é a Santa Ceia? O que é o verdadeiro Natal do Senhor Jesus Cristo? O que é o verdadeiro Thanksgiving, dia de ações de graça? Vamos, irmãos, vamos colocar novamente, trazer a nossa família, resgatá-la novamente, irmãos, ainda há tempo. Vamos resgatar as nossas famílias. E eu estou falando para a igreja, eu estou falando para crentes. Porque, irmãos, ao invés muitas vezes de nós impactarmos o mundo com o nosso modo de viver, com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de ver as coisas, com a nossa cosmovisão, o que nós fazemos? Nós trazemos a cosmovisão do mundo, nós trazemos o costume do mundo para dentro de casa, nós trazemos as tendências do mundo, o foco do mundo até para as coisas espirituais.
Mas o seu Espírito Santo nessa noite fala que não ainda há tempo para a gente resgatar esses valores espirituais que o mundo, que Satanás tem tentado tirar do nosso foco, tem tentado nos distrair, distrações espirituais. Por isso foi muito bom essa apresentação nessa noite. Que Deus abençoe o grupo que fez esse audiovisual aqui, que veio impactar os nossos corações. E que desde que os nossos filhos, irmãos, que estão crescendo num mundo muito mal, possam saber o que realmente, como foi a Páscoa para os judeus que até hoje celebram. E quando os filhos perguntam, os filhos fazem as perguntas: por que é isso, meu pai? Porque nós éramos escravos na terra do Egito. Nós éramos escravos e lá o Senhor nos tirou de lá com mão forte. Foi sacrificado o cordeiro, o sangue foi espargido, o anjo da morte passou sobre o nosso lar. É passado de geração para geração. O menino judeu, ele sabe tudo isso. Vamos passar para os nossos filhos também, para nossas famílias. Hoje, Santa Ceia, vamos nos lembrar disso. Quão importante é. Por que nós celebramos? Por que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor? Qual é o significado da Santa Ceia do Senhor? Vamos levar para os nossos filhos, para nossas famílias. Qual é o significado do Natal? Qual é o significado de Thanksgiving? É compra. Muitas crianças, quando chegam no Natal, estão pensando não em Cristo. Não está pensando mais no bebê que nasceu para nos salvar. Está pensando no brinquedo que vai ganhar. Perdeu-se, irmão. Satanás tenta nos distrair com essas coisas. Não quer dizer que nós não temos que dar algum brinquedo, lembrar sim, mas a ênfase principal, irmãos, é que Jesus nasceu e Deus o enviou com um propósito a este mundo. A ênfase principal da Páscoa é um cordeiro e não um coelho. A ênfase principal da Santa Ceia do Senhor é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós celebramos nessa noite. Não mais a Páscoa que já passou, mas celebramos a Santa Ceia, vitória agora, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a Santa Ceia mesmo diz: comemorai até que eu venha, até que eu volte. Então aí ela é profética, ela é escatológica. Ela está dizendo que ele vai voltar. Nós proclamamos na Santa Ceia aqui que vai voltar. Proclamamos aqui com o vinho e com o pão. Com o cálice e com o pão nós proclamamos. Ele vai voltar, gente. Vamos aguardar. Não mais um pouquinho. Vamos aguenta a luta, aguenta a batalha. Vale a pena esperar, vale a pena. Porque a batalhas vão passar, mas a guerra principal, o Senhor já logo vai trazer a vitória total para a sua igreja, para nós. Ele vai voltar. Que Deus nos abençoe. Amém.